Fugindo da realidade. Eu quero falar com você que neste momento está tentando fugir da realidade. É mais fácil fugir do que enfrentar. Essa é uma natureza humana que precisamos lutar contra ela. Quantas pessoas neste momento estão enfrentando uma realidade de um divórcio, de uma notícia ruim, que o seu casamento está acabando, o seu cônjuge não quer mais. Bem, quantas estão hoje diante de um médico, ouvindo uma notícia muito difícil? Sua realidade é uma doença, um tratamento muito difícil a ser enfrentado e muitos delas desenganados pelos médicos. Quantos hoje se encontram totalmente desempregados, sem trabalho, sem uma vida financeira adequada, comum, natural, que dê o direito de se alimentar, de pagar as suas contas? Bem, são realidades difíceis de serem enfrentadas. Quantos filhos não conseguem ser o bom pai porque não recebeu de seus pais um amor verdadeiro, um amor que cuidou, que ajudou, que aconselhou, e ele tem dificuldade de passar isso para os seus filhos, pois a sua realidade foi uma realidade dura, uma realidade difícil. Quantas pessoas estão dentro de uma empresa insatisfeitos, querendo mudar de empresa, mas a sua realidade é difícil, pois ela não tem caminhos para realizar aquilo agora e fica totalmente enclausurada em seus sentimentos, em sua vontade. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo através desse vídeo, que está aí enfrentando uma realidade muito difícil. Talvez você foi traído por um amigo, foi traído pela sua esposa, foi traído pelos seus pais, foi traído no meio da sua família, ou você está numa igreja, saio ou não saio, fico ou vou embora. Bem, são realidades difíceis de serem enfrentadas. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, eu vou ler na NVI para você, e diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O apóstolo Paulo deixa claro que Deus vai agir em prol daqueles que amam a Deus, em prol daqueles que colocam a sua vida, a sua realidade diante das mãos de um Deus Todo-Poderoso. O texto continua dizendo assim: pois aquele que de antemão o conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou também o chamou, e aos que chamou também o justificou, e ao que justificou também glorificou. Mas o versículo 31 de Romanos 8 é maravilhoso, para que você esteja enfrentando uma realidade e possa viver este versículo. E ele diz assim: que diremos nós, pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, queridos, diante de um poder tão grande, de um Deus tão miraculoso, extraordinário, de um Deus que vai além daquilo que pensamos ou imaginamos, o que diremos nós se colocarmos Deus diante da nossa realidade? Eu quero convidar você a enfrentar a sua realidade diante da palavra de Deus, diante da vida, da pessoa do Espírito Santo, e nada pode nos deter, nada pode nos vencer. Não fuja da sua realidade, enfrente ela, mas enfrente com Jesus, enfrente com Deus Pai, enfrente com Deus Filho e Deus Espírito Santo, e tenha certeza que a sua realidade pode ser mudada, transformada. Sabe, queridos, eu amo quando passo a entender que é em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio às lutas que tentam minar os meus sentimentos, a minha realidade é Deus, a minha escolha é Deus, o meu querer é Deus, Espírito Santo. E a realidade humana, a realidade totalmente sem Deus, é derrubada ao chão quando Deus é a minha força, quando Jesus é a minha alegria.
E Ele tem poder para mudar o quadro da sua vida. É uma doença? É uma enfermidade? É um divórcio? É uma amargura? É falta de perdão? O que seja a sua realidade. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não fique sozinho. Não deixe de clamar e desfrutar deste Deus que, por meio da sua palavra, nos dá o caminho a enfrentar a nossa realidade difícil, imutável aos olhos dos homens, mas ao poder de Deus, tudo isso é jogado ao chão. E a nossa realidade acontece diante de Deus, e uma porta se abre, e a esperança nasce, e a solução chega, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amo você. Comente aí no nosso canal o que Deus falou com você através deste tema. Compartilhe os nossos vídeos e permita que a realidade de outros sejam mudadas quando eles olham para Jesus e a sua palavra. E por meio de nós, Cristo é glorificado. Quando a nossa realidade é mudada, transformada, restaurada e fortalecida por meio do poder de Deus. Amo você. Fique com Deus.